No Agenda 47 de hoje, uma brasileira trans é presa violentamente por agentes do ICE, gerando fortes repercussões nas redes sociais. Nos Estados Unidos, a paralisação na emissão de vistos para caminhoneiros preocupa o setor de transporte. E ainda, vistos de estudo voltam a ser emitidos, mas só para quem aceitar abrir suas redes sociais. Essas e outras notícias, agora no Agenda 47. Olá! Estamos de volta após uma pequena pausa para as férias e retornamos com força total para levar até você a melhor cobertura jornalística. O Agenda 47 é um jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Agora estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SPT Television, SIC Internacional, também na plataforma de stream SPT Plus e, claro, no canal do YouTube Seaba Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. A brasileira trans Alice Correia Barbosa, de 28 anos, foi detida de forma violenta por agentes do ICE no último sábado, 24 de agosto, em Silver Spring, Maryland. O vídeo, gravado por uma amiga dentro do carro, mostra Alice sendo puxada à força do veículo enquanto questiona por que eles estão fazendo isso. Vamos ver o vídeo completo aí. Amiga, eles vão checar, amiga. Eles vão checar, amiga. Ok, tá bom? Amiga, você leva o celular? Você não leva o celular? Where are you going to take her so we know where she is? We'll let him bring his phone with him. Okay. And he'll be able to contact you, okay? We'll let him contact you, okay? She, please. She. We will let her contact you, okay? My left hand. Then stop resisting. I'm not resisting. You're breaking my hand. Can you please just go a little easy on her hand, please? Segundo os agentes do ICE, ela estava com visto B1, B2 expirado e teria antecedentes de prisões e condenações em 2019. A comunidade LGBTQIA+, se mobilizou nas redes sociais, inclusive a Embaixada Brasileira em Washington afirmou que está pronta para prestar assistência consular se acionada. Seguimos acompanhando este caso. Quilmar Abrego Garcia, salvadorenho de 30 anos, foi deportado por engano a El Salvador em março, apesar de uma ordem judicial que reconhecia o risco contra a sua vida. Ele foi trazido de volta aos Estados Unidos em junho, mas hoje, segunda-feira, dia 25 de agosto, ele se entregou ao ICE em Baltimore e foi novamente detido. O governo Trump ameaça de deportação agora para Uganda, após ele rejeitar um acordo que o enviaria à Costa Rica em troca dele se declarar como culpado por suposto favorecimento à imigração ilegal. Seus advogados acusam retaliações e entraram com um novo recurso judicial, exigindo respeito ao devido processo legal e 72 horas de aviso prévio antes de qualquer remoção. A Flórida Coalizão de Imigrantes comemorou hoje a decisão da juíza federal Kathleen Williams, que concedeu 60 dias para o governo remover toda a infraestrutura do centro de detenção Alligator Alcatraz e proibiu novas admissões de detentos em toda essa prisão. Em nota oficial, a diretora da Coalizão de Imigrantes, Renata Bozetto, destacou que a justiça acertou. Ela alertou que manter centenas e até milhares de homens acampados no meio dos Everglades representa não apenas uma grave crise dos direitos humanos, mas também uma ameaça ambiental. Polui o ecossistema e sagrados daquela região. Uma medida silenciosa do governo Trump, omitida pelos holofotes da mídia, agora vem à tona. Assistência federal a cerca de 5 milhões de estudantes que aprendem inglês nos Estados Unidos foi retirada e uma revisão de diretrizes de 2015 que garantia proteção legal sob a lei dos direitos civis. Especialistas apontam que essa supervisão, distritos escolares com recursos limitados podem cortar programas essenciais, ampliando inclusive a desigualdade
educacional e a falta de orientação federal configura como um retrocesso legal. Organizações veem a medida como potencialmente ilegal. Sem essa base normativa, escolas podem reduzir serviços afetando o futuro acadêmico de milhões de crianças. Fique atento, esse impacto pode ser profundo para o seu filho se você estiver indocumentado nos Estados Unidos. O secretário Marco Rubio anunciou na última quinta-feira, dia 21 de agosto, a suspensão imediata da emissão de vistos para trabalho para caminhoneiros comerciais aqui nos Estados Unidos. A medida, comunicada via rede social X, foi justificada pelo risco à segurança nas estradas e à sobrevivência econômica dos motoristas americanos. A decisão veio após um grave acidente na Flórida no dia 12 de agosto, que deixou 13 mortos, envolvendo um motorista indiano que não dominava o inglês e estava ilegal no país. Segundo as autoridades, a Associação Americana de Transportadoras contestou a narrativa, chamando de falsa a ideia que os estrangeiros estavam tirando vagas ou causando insegurança viária no país. Uma pesquisa do Instituto Quest no Brasil revela que 49% dos brasileiros consideram injusta a aplicação da Lei Magnífica contra o ministro Alexandre de Moraes. Outros 39% apoiam a sanção, enquanto 12% não souberam responder à pesquisa. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 2.400 brasileiros entre 13 e 17 de agosto. A pedido da Genial Investimentos, a punição foi anunciada em 30 de julho pelos Estados Unidos como base na lei que prevê sanções contra violações de direitos humanos. A opinião varia conforme o perfil. A maioria da esquerda, que são os lulistas, eleitores de Lula e mulheres nordestinos e com renda de até 2 salários mínimos, veem a sanção como injusta. Já a maioria dos bolsonaristas, de direita e evangélicos, apoiam a medida. O governo dos Estados Unidos retomou no dia 24 de agosto a emissão de vistos na categoria F, M e J, após uma pausa para que os consulados brasileiros se adaptassem às novas regras que a triagem digital exige. Agora, solicitantes precisam deixar suas redes sociais pessoais com privacidade pública para que possam ser analisadas como parte da checagem consular. A recomendação da Embaixada dos Estados Unidos é ajustar essas configurações antes de dar entrada, evitando atraso ou até mesmo a negativa do visto. Isso reforça o foco em segurança, vetando conteúdos que demonstrem hostilidade contra os Estados Unidos, ideologias antijudaicas ou apoio a grupos terroristas. Ainda sobre vistos de estudantes, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que mais de 6 mil vistos de estudantes foram revogados neste ano. Cerca de 4 mil cancelamentos ocorreram por infrações como agressão, dirigir sob influência de álcool ou drogas. E arrombamento também foi um dos motivos. Outros 200 a 300 vistos foram reincididos após suspeita de apoio ao terrorismo, conforme previsto na Lei de Imigração norte-americana. A decisão faz parte de uma política mais rígida do governo Trump, com um aumento na fiscalização de redes sociais e ordem de vigilância mais estreita sobre candidatos a vistos no país com diferentes vieses políticos. A Associação Histórica da Casa Branca inaugurou, agora em agosto de 2025, uma réplica do tamanho real do Salão Oval, formato já visto. No mandato de Joe Biden, agora foi reconfigurada para espelhar a decoração do primeiro mandato de Donald Trump. São usados tapetes da era do Ronald Reagan, cortinas douradas dos tempos dos Clintons na época lá, papel de parede floral, mas o brilho atual com detalhes dourados adicionados por Trump em seu segundo mandato ainda não foi incluído, criando uma lacuna dourada entre o real e o replicado. A atualização completa com essas ornamentações está prevista para daqui a cerca de um ano. Olha só, essa é uma curiosidade inclusive bastante inusitada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, possui um CPF, o Cadastro de Pessoa Física brasileiro, registrado como válido em uma instituição regular desde 2014.
A informação, inicialmente publicada pelo site J e confirmada hoje pelo site Informoney, chama atenção por sua singularidade. Estrangeiros podem sim receber CPF, mesmo sem residir no Brasil, caso tenham negócios ou investimentos no país. Na época, Trump buscava expandir sua marca no Brasil com projetos como a Trump Tower, lá no Rio de Janeiro, e a Trump Rio de Janeiro Hotel. No entanto, ambos os projetos foram cancelados antes mesmo de sair do papel, em meio a temores de conflito de interesse com a sua carreira política. Olha só, o Trump com CPF, então aí as pessoas que têm Social Security aí já podem dizer, olha, Trump, você tem um CPF. Agora vamos falar sério aqui. O presidente Donald Trump voltou a chamar atenção durante um evento em Washington, D.C. Observadores notaram uma camada de maquiagem clara aplicada na sua mão direita, aproximadamente um mês após a divulgação que ele sofre de insuficiência venosa crônica, uma condição comum em pessoas acima dos 70 anos que causa inchaço nos tornozelos e maior propensão a hematomas na ocasião. A Casa Branca justificou os hematomas como resultado de apertos de mão frequente e uso de aspirina, enquanto o memorando médico diz que o presidente está em excelente estado de saúde. O presidente Donald Trump assinou hoje, dia 25 de agosto de 2025, uma ordem executiva que orienta a procuradora-geral Pam Bondi a processar com rigor quem queimar ou profanar a bandeira dos Estados Unidos. O texto oficial descreve a bandeira como um símbolo mais sagrado e valorizado dos Estados Unidos e classifica sua profanação como um ato provocativo de desprezo e hostilidade contra a nação norte-americana. A ordem também determina o encaminhamento dos casos às autoridades estaduais e locais, além de permitir a suspensão ou revogação de vistos, permissões de residência e processos de naturalização para quem for condenado nesse tipo de caso. Essa iniciativa busca redefinir os limites da primeira emenda, que hoje protege expressões simbólicas, como inclusive a queima da bandeira. Agora vamos às capas dos jornais comunitários, jornais brasileiros que são destaque aqui nos Estados Unidos. Nosso diretor vai colocar aqui já pra gente, capa do jornal Brazilian Times, lá da Flórida. Esse é o jornal Brazilian Times, que é a edição da Flórida. Ele destaca aqui que o Consulado do Brasil participa do lançamento do BR Nation Hub em Miami. Aqui também tem Flora Purim e Ayrton Moreira lançam um single aqui, ó, em parceria com Ricardo Bacelar. Vai começar o Infinito Brasília Film Festival, que amplia a exibição e anuncia uma programação completa, tudo isso lá na Flórida. Então essa que vocês viram aí foi a capa do jornal Brazilian Times, lá da Flórida. O Brazilian Times também, aqui é o Brazilian Times lá... Não, esse é o de Nova York, isso mesmo, Nova York. Vamos lá. Temos aqui Rainha Angelique Monet, será destaque no Notável Brasília Awards. Trump abre mais uma prisão no estilo Alcatraz do Jacarés para prender imigrantes, olha só. Brasileiro em Charlotte luta contra a bactéria agressiva após infecção contraída em trabalho de limpeza. Olha, muito destaque aqui no Brazilian Times. Bota a próxima capa aí, vamos lá. Aqui, olha, capa aqui do jornal Brazilian Times lá de Massachusetts. Vamos lá. Brasileiro em Connecticut participa de campanha para ajudar vítimas de tempestade em Cabo Verde. Juiz federal determina melhorias imediatas em celas de detenção de imigrantes em Nova York. Mulher em fase de amamentação segue detida pelo ICE em Minnesota, apesar da fiança aprovada em caso de imigração. Que agora a capa é do Gazeta News. Olha só, o Gazeta News traz um destaque aqui. Lei que permite que escolas apliquem castigos físicos causam polêmica na Flórida. Isso aqui é destaque em tudo que o jornal falou sobre isso, né? Documentos revelam planos para dobrar vagas em centro de detenção. Embaixada alerta grávida sobre turismo de nascimento. Então isso já foi, inclusive, a gente já falou sobre isso aqui. Tem uma coisa aqui da Flórida que autoriza a primeira caça a ursos negros em uma década. Há mais de uma década que não podia se caçar ursos lá na Flórida e agora voltou a ser permitido, né?
Gente, vamos para os nossos abraços, vamos para nossa... Olha, nós estamos retornando agora, então muita gente ainda não tinha mandado aqui, mas quero mandar um abraço para Fábio Silveira, que diz que está passando férias aqui nos Estados Unidos e começou a acompanhar o nosso jornal e está acompanhando bastante, inclusive faz um elogio. Excelente jornal, obrigado. Sueli Alves, lá da Flórida, acompanhando a gente também. Você pode deixar o seu nome logo após o vídeo nos comentários que a gente traz na edição seguinte, na edição do outro dia. Um abraço forte para vocês, tá bom? Em nome da nossa equipe, quero agradecer vocês pela audiência, continue a audiência, voltem aí, foi só uma semaninha de relaxando, mas já estamos aqui, ó, firmes e fortes. Em nome do nosso diretor aqui, Rogério de Souza, diretor de Controle Mesh, nosso diretor de imagem, Carlos Madureira, vamos ficando por aqui. Às 7 horas da noite estarei de volta, ancorando o Jornal Brasil News. Até lá!